Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago 10 indicações de livros de poesia. Eu já fiz um vídeo similar a esse no passado, no começo lá do canal. Provavelmente vou repetir alguns desses livros, mas como faz tanto tempo também, né? Então vamos lá. Aí eu estava pensando, eu podia falar sobre os livros, porque cada um deles carrega uma história pessoal por conta de ter lido lá no começo da minha vida de leitor, né, na adolescência e tal. Então tem toda uma memória afetiva, mas eu preferi ler os poemas. Senão, ou eu falo sobre cada um deles, ou eu leio os poemas, senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? E sem muitas delongas aqui, muitas delongas com essa explicação inicial. Bora para começar logo, senão a gente não dá andamento. Então, o primeiro aqui foi o primeiro livro de poesia que eu li, que era de um, ó, já vou contar a história. Era de um amigo, é um poeta que era amigo do meu tio. E eu encontrei esse livro junto com uma tiragem de 100, 200, 300 exemplares no fundo da casa da minha avó. Fiquei com um deles para mim, que é o Virôndios Carlos Magno, pela Edicom. Então ele custeou a edição, né? Tô contando a história, falei que não ia contar. Custeou a edição. E eu achei incrível ter um amigo do meu tio que era poeta e publicou um livro. Está aqui a fotinha do Carlos Magno jogando sinuca. E o livro ele é todo ilustrado pelo irmão do Carlos Magno. Os poemas são bem mórbidos assim. Ele curtia ficção científica, Frank Zappa e Edgar Allan Poe. Os desenhos são incríveis. Ó, a barata sobrevivendo à bomba atômica. Um desenho bem surreal. Tem um aqui que é incrível. Ah, esse é incrível. Fantástico. Ah, esse menino aqui no túmulo. Então, eu vou ler o livro, o poema Poética. Cadê ele? Aqui, Poética. Quando encontrar Sodoma e Gomorra, vou afogá-las na lava de um vulcão. Darei 20 beijos na Mona Lisa de Leonardo. Unirei o nobre e o bastardo nas chamas da Inquisição. Sugarei o vampiro e tomar-lhe-ei a capa. Confundirei Frankenstein com Frank Zappa. Conversarei horas a fio com Karl Marx. Depois, terminarei a noite começando um trago. Discutirei com as paredes quem é o diabo, ou se o deus de Woody Allen também toca sax. Mas como sou humano, sinto-me esmagado, uma pulga irritante, a barata de Kafka. Devo terminar, embora transtornado. Terminou a tinta da minha esferográfica. Está aqui, Virúndios da Edicom, publicado em 1986, custeado pelo próprio autor. Aí depois um livro que me chamou a atenção foi por conta do meu gosto musical, gostava de rock, né? Rock brasileiro, principalmente essa banda, Titãs. E aí eu descobri que um dos principais letristas era poeta e tinha livros publicados, que é o Arnaldo Antunes. E aí eu li Arnaldo Antunes Tudos, numa edição xerocada. Meu tio, mesmo que era amigo do poeta ali, meu tio tinha um xerox deste livro. E eu li o xerox com espiral, né, encadernado, Tudos, do Arnaldo Antunes. Ele é todo gráfico, né? É incrível esse livro. Você fala, não tem quase nada para ler, não tem? Tem uns poemas mais normais, pegando umas páginas específicas. Asas, asas. Tem uns poesia concreta, né? Aí, tem texto. Olha aí, ó, quadrinhas, mais comum, né? Aí o poema está assim. A edição é bem interessante, da Iluminuras. Olha isso.
Muito legal. Aí, vamos ler um mais ou menos normal, vai. O cabelo cresce porque cresce, pelo cresce, porque cresce, grama cresce, porque cresce, planta cresce, porque o cabelo cresce, porque cresce, pelo cresce, porque cresce, grama cresce, porque cresce, planta cresce, porque cresce. E aí aqui, poema. Muito bom, né? A foto que tem do autor também é interessante. Publicado quando esse livro? Então, aí depois eu comprei, né? Eu lia no Xerox. Esse livro é de 1990. Tudo do Arnaldo Antunes. Ganhou Jabuti pelo As Coisas, que eu também li. E aí o primeiro poeta assim que me fez ler poesia, aliás, escrever poesia, né? Foi o Manuel Bandeira, poeta do Recife. E esse aqui é a obra completa dele, a poesia completa, que chama Estrela da Vida Inteira. Eu tinha uma edição da Aguilar, papel bíblia, pequenininho, capa dura, que me roubaram. E eu tentei comprar, mas ele custa R$ 200. Então, aí eu tenho essa aqui de gratuito, né? Esse aqui é distribuição gratuita do governo. Eu comprei algum brechó, Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira. Tem os mesmos poemas que tem naquele da Aguilar. O da Aguilar tem poesia completa e prosa. Esse aqui é só poesia completa. E aí eu vou ler um poema aqui do Bandeira que me influenciou demais, por conta dele ser modernista, os temas serem do cotidiano, uma linguagem coloquial, embora ele tenha começado parnasiano, né? Com influências da juventude dele, né, o Bandeira. Então eu vou ler um aqui, deixa eu ver qual que eu vou ler. O bicho? Não, não é o bicho, não. Vou ler o último poema. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Tá aqui, ó, Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira, essa edição da Nova Fronteira, que você encontra em qualquer lugar jogado, né? É incrível esse Bandeira, incrível. E aí, esse livro aqui eu ganhei da minha mãe, na época eu fui com ela, eu era adolescente, fui com ela lá no centro, e aí ela entrou numa livraria que eu já frequentava, que era Papelivros. Ficava ali na Barão de Tapetininga, e hoje é uma loja de sapatos. Que é A Rosa do Povo, do Drummond, os poemas de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, escreveu nesse período, então tem um forte contexto social, de crítica social, Segunda Guerra Mundial, Estado Novo no Brasil, né? É. E, e eu lia à noite, virava à noite lendo esse livro, só terminava de ler lá para as 4 horas da manhã, quando eu despertava o relógio para minha mãe trabalhar. Aí eu pulava na cama. Então, eu não sei nem o que escolher aqui, que eu gosto de todos os poemas. É muito incrível esse livro. Mas tem um poema aqui que eu sei de cor, que é o Anoitecer, né? É o Anoitecer. Cadê ele? Eu preciso só dos primeiros versos. Aqui, Anoitecer. É a hora em que o sino toca. Mas aqui não há sinos. Há somente buzinas sirenes roucas, apitos aflitos, pungentes trágicos, uivando escuro segredo. Desta hora tenho medo. É a hora em que o pássaro volta. Mas de há muito não há pássaros.
Só multidões compactas escorrendo exaustas como espesso óleo que impregna o lajedo. Desta hora tenho medo. É a hora do descanso. Mas o descanso vem tarde. O corpo não perde sono depois de tanto rodar, pede paz, morte, mergulho no poço mais ermo e quedo. Desta hora tenho medo. Hora de delicadeza. Gasalho, sombra, silêncio, haverá disso no mundo. É antes a hora dos corvos, bicando em mim meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora sim tenho medo. A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, pela editora Record, livro dos poemas ali da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, publicado em 45, pelo maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. E aí um livro infantil, de poesia infantil, e eu gosto muito desta edição que eu li do ônibus Biblioteca, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, que é Ou Isto Aquilo, da Cecília Meirelles, incrível Cecília Meirelles. Tem um outro livro dela que eu gosto demais, vou trazer nos livros da minha vida, que é Escolha Seu Sonho, um livro de crônicas. E aqui Ou Isto Aquilo, como ele é um livro infantil, ele é todo ilustrado. Cada poema tem a sua ilustração. Aqui tem um poema aqui que eu também sei de cor, que é As Meninas, que tinha no meu primeiro livro, né? Que é aquela tinha festa do primeiro livro, na primeira série, no final do ano. E aí você ganhava um livro didático. Todo mundo cantava, fazia as dancinhas, aí ganhava, era presenteado por um livro didático, né? E aí tinha um poema que mais tarde eu fui descobrir que era da Cecília Meirelles e tinha no livro didático, que era As Meninas. Esse aqui. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Aqui está Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo, da Nova Fronteira. E aí um livro de sonetos do Vinícius de Moraes, que faz parte da minha infância, né? Que eu ouvia aquela Arca de Noé do Vinícius, né? O pato, a casa, né? Qual mais tinha? Pato, pateta, a casa, o peru, um monte de... Cantava na escola e depois descobri que era um disco. Acabei tendo a fitinha cassete, Arca de Noé. E aí esse livro de sonetos, né, do Vinícius, né? Uma obra dele de sonetos, ó, só tem sonetos, ó. Para quem não sabe, soneto é 2 quartetos e 2 tercetos, 2 quadras e 2 tercetos. Soneto. Tem o soneto inglês e o soneto italiano, né? O soneto inglês ele não divide assim os versos em 4, 4, 3, 3. Ele fica todo agrupado com um dístico no final, que é o do Shakespeare, né? Então, aqui vou ler o soneto de intimidade. Tem aquele de fidelidade que tu não conhece, né? De tudo ao meu amor serei atento. Mas eu vou ler o soneto de intimidade, que diz assim: nas tardes da fazenda há muito azul demais. Eu saio às vezes, sigo pelo pasto agora, mastigando um capim, o peito nu de fora, no pijama irreal de há 3 anos atrás. Desço o rio no val dos pequenos canais, para ir beber na fonte água fria e sonora, e se encontro no mato o rubro de uma mora, vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. Fico ali respirando o cheiro bom do estrume, entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme, e quando por acaso uma mijada ferve, seguida de um olhar não sem malícia e verve, nós todos, animais, sem comoção nenhuma, mijamos em comum
numa festa de espuma. Vinícius de Moraes, o poetinha, né? Poeta do Amor, livro de sonetos. Tá aqui, ó. Tem uma fotinha dele aqui, hein? Essa edição aqui é da Companhia das Letras. Olha ele jovem aqui, ó, o menino. Edição de 1998. Também li do Ônibus Biblioteca, depois comprei. Ainda é distribuição gratuita do governo. Aí outro poeta que me chamou muita atenção também na adolescência, comecei a ler esse cara, português Fernando Pessoa, que é um poeta que são vários poetas, né? Ele tem os heterônimos, né? Álvaro de Campos, Bernardo Soares. Esse aqui é o Alberto Caeiro, que é o heterônimo dele que eu mais gosto. Que aqui tem a poesia completa do Alberto Caeiro, que é o Guardador de Rebanhos, né? Guardador de Rebanhos, Pastor Amoroso, poemas em conjuntos, fragmentos, poemas variantes, poemas de atribuição incerta, pode ser ou não, do Alberto Caeiro. Aí tem entrevista com Alberto Caeiro, e etc. E Fortuna Crítica. E aí eu vou ler aqui, tem vários que eu gosto demais, mas eu vou ler um que é curto. Não tem título, faz parte do Guardador de Rebanhos, né? Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Tá aqui, ó, Fernando Pessoa, Best Bolso, né? Não, Companhia de Bolso. Poesia completa de Alberto Caeiro. Olha ele aqui, ó, o Guardador de Rebanhos. E aí um poeta francês, né? Esse aqui foi apresentado pela minha tia, Solange. E aí eu acabei comprando uma edição para mim também, né? Ela tem o dela lá. Li muitas vezes. Que é o Jacques Prévert, Poemas. Essa mesma edição que ela tem. Tradução do Silviano Santiago. E aí tem vários poemas incríveis. Aqui ele era surrealista, né? Muito bom. Então eu vou ler aqui em francês para você, não é brincadeira. Ele é bilíngue, né? Ele é português-francês. E aí tem um poema dele que eu gosto muito que se chama Café da Manhã. Tente pensar nas imagens, tá? Pôs o café na xícara. Pôs o leite na xícara com café. Pôs açúcar no café com leite. Com a colherzinha mexeu. Bebeu o café com leite. E pôs a xícara no pires. Sem me falar, acendeu um cigarro. Fez círculos com a fumaça. Pôs as cinzas no cinzeiro. Sem me falar, sem me olhar, levantou-se. Pôs o chapéu na cabeça, vestiu a capa de chuva, porque chovia, e saiu, debaixo de chuva, sem uma palavra, sem me olhar. Quanto a mim, pus a cabeça entre as mãos e chorei. Incrível, né? E é simples, né? E as imagens são belíssimas. E é aqui um poeta espanhol, né? Que é o Federico Garcia Lorca. Também eu lembro que eu li esse livro, exatamente este exemplar, assim, quer dizer, não esse exemplar, mas essa edição
no ônibus biblioteca. Depois eu encontrei um sebo virtual, eu comprei para mim, ó. E quando era adolescente. Poemas e canções de Federico Garcia Lorca. E aí tem um poema aqui que me chamou muita atenção e eu creio que foi ele que me fez me interessar pelo espanhol. E acabei fazendo essa língua na universidade, né? Aí tem um poema aqui que é o 67, Canção de Cavaleiro, que eu gosto do original. Não estou querendo ser fresco, não, é pela sonoridade das palavras, né? E para mim eu sempre vi que dá para cantar isso, realmente é uma canção. Então vou cantar aqui para vocês 67, Canción de Jinete. 67. E diz assim: Córdoba lejana y sola, Córdoba lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Córdoba lejana y sola, por allá no por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. A Córdoba lejana y sola, ay qué camino tan largo, ay mi jacal valerosa, ay que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. Córdoba lejana y sola, Córdoba lejana y sola. A tradução seria assim: Canção de Cavaleiro. Córdoba, distante só, biriba negra, lua grande e azeitonas no alforje. Mesmo sabendo os caminhos, nunca chegarei a Córdoba. Pelo pranto, pelo vento, biriba negra, lua vermelha. A morte está me olhando das torres de Córdoba. Ah, que caminho tão largo! Ah, biriba valiosa! Ah, que a morte me aguarda antes de chegar a Córdoba. Córdoba, distante só. Preferi espanhol. E aí, por último aqui, que esse vídeo já está gigantesco, é um livro que eu comprei numa livraria do shopping, né? Eu era adolescente. Que é do Ledo Ivo. Ledo Ivo. Crepúsculo Civil. Tenho vários livros dele. Inclusive, eu tenho um de poesia completa dele. Aqui está o Ledo Ivo. Eu vi uma entrevista dele no Jô Soares. Fiquei todo emocionado de ver. Porque eu não conhecia a cara do poeta, mas eu lia os livros dele. E aqui, ó. Crepúsculo Civil. A capa é do próprio irmão dele, né? Que era... não sei se ainda é vivo, né? O Ivo... o Ledo Ivo... O irmão dele é o... Gonçalo Ivo, artista plástico. Crepúsculo Civil. Então, é um livro que eu li também muito, lia... Ele está todo escangalhado, ó. Ó. Tentei consertar já fiz de tudo, já colei, já fiz de tudo, quase comprando outra edição. E eu tenho desde adolescente esse livro, ó. Todo arrebentado. Passei papel contact para segurar a capa. Já está todo escangalhado, de tanto que eu li. E aí eu gosto de todos os poemas desse livro. Mas eu vou ler para vocês aqui um bem curtinho. Cedo, tarde. Cedo e tarde. Agora é tarde. A chuva cai sobre a cidade. Agora é cedo. Os sonhos sonham que são sonhados. O vento sopra e arranca as folhas dos arvoredos. É cedo e tarde, na tarde lânguida, e a noite desce. Porta de vidro atravessada pelos sonâmbulos. E aqui com o Ledo Ivo, eu encerro este vídeo. Muito obrigado para quem viu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.